Sabe, existe um inimigo silencioso que sabota as nossas ambições, que transforma o sucesso em fracasso e, pior, não deixa a gente aprender com os próprios erros. Nessa análise, vamos mergulhar nas ideias do Ryan Holiday do livro O Ego é Seu Inimigo, para entender de vez quem é esse adversário e por que ele mora dentro de nós. Vamos lá, uma pergunta bem honesta. Quando um projeto falha, quando uma meta não é alcançada, onde a gente costuma procurar a culpa? Em fatores externos? Na falta de sorte? E se o maior obstáculo não estiver lá fora, mas sim bem aqui dentro? O físico Richard Feynman resumiu isso de um jeito perfeito. O maior obstáculo, na verdade, não são as circunstâncias. É a nossa capacidade quase inacreditável de enganar a nós mesmos. A batalha mais difícil é sempre contra a nossa própria autoilusão. E qual é o nome desse inimigo interno, afinal? O livro do Holiday dá um nome bem claro e direto para essa força que nos sabota. O livro define o ego de um jeito muito prático. Dá para esquecer um pouco Freud aqui. É só pensar no ego como aquela crença distorcida na nossa própria importância. Sabe? É aquela vozinha interna que diz que a gente já é grande demais, que o sucesso é garantido e que as regras não se aplicam a nós. E aqui tem uma distinção que é, nossa, fundamental. Ego não é confiança. A confiança, ela é construída tijolo por tijolo, com trabalho duro, com resultado real. Já o ego é uma fachada, é um sentimento inflado de que merecemos algo que não foi conquistado. A confiança é sólida, o ego é frágil, quebra fácil. A nossa jornada, segundo o livro, pode ser dividida em 3 grandes batalhas. A primeira é na aspiração, quando a gente está só começando. A segunda é no sucesso, quando finalmente alcançamos nossos objetivos. E a terceira, que talvez seja a mais dura de todas, é no fracasso. Em cada uma delas, o ego aparece de um jeito diferente. Vamos começar pela primeira fase, então. A aspiração. É aqui que a gente tem um sonho, uma meta e tá com energia lá em cima. Mas é justamente nesse começo que o ego pode nos tirar do caminho antes mesmo da gente começar a andar. Pois é, na fase da aspiração, o ego confunde potencial com resultado. Ele nos faz acreditar que ter uma ideia genial já é o suficiente, e isso nos afasta do trabalho pesado. O antídoto para isso? Humildade. É entender que somos aprendizes e que precisamos nos conectar com o processo e não só com o resultado final. E essa história real aqui é brilhante para ilustrar isso. O general William T. Sherman, que foi uma figura central na Guerra Civil Americana, fez esse pedido inacreditável para o presidente Lincoln. Enquanto outros generais brigavam por mais poder, o Sherman queria ter certeza de que estava pronto para as responsabilidades que ele já tinha. Isso é o exato oposto do ego. É um autoconhecimento profundo. Outra armadilha gigante do ego na fase da aspiração foi descrita perfeitamente por Lao Tzu. Essa mania de falar em vez de fazer. Falar dos nossos planos dá uma dose de validação imediata que nos distrai do trabalho de verdade, que é silencioso e difícil. E hoje em dia, essa armadilha é ainda maior, né? É muito mais fácil postar sobre o livro que vamos escrever, a empresa que vamos fundar ou a dieta que vamos começar, do que, bom, sentar e fazer o trabalho. O ego adora a plateia das redes sociais. O trabalho de verdade acontece bem longe dela. Agora, a segunda batalha, o sucesso. Parece estranho, mas é aqui que o perigo aumenta. Quando a gente alcança o que queria, o ego sussurra que somos especiais, que descobrimos a fórmula mágica. Ele nos isola do feedback, nos deixa complacentes e nos faz acreditar que não precisamos mais aprender. É a porta de entrada para a estagnação e, eventualmente, a queda. E, finalmente, o teste definitivo, o fracasso. Ninguém escapa dele. Quando as coisas dão errado, o ego ferido reage de um jeito muito destrutivo. Ele procura culpados, cria narrativas de vitimismo e nos impede de fazer a única coisa que importa: analisar o que aconteceu, aprender a lição e seguir em frente. O ego transforma um erro em uma identidade. O próprio autor, o Ryan Holiday, sentiu isso na pele. Ele conta que no auge do seu sucesso inicial, ele viu mentores e heróis desmoronarem sob o peso de seus próprios egos. Essa experiência o forçou a encarar que o sucesso pode criar uma cegueira perigosa e que o fracasso, sem a humildade para aprender, vira um beco sem saída. Ninguém está imune. Então, qual é o caminho? Se o ego está presente em todas as fases, como é que a gente luta contra ele? A resposta não está numa solução mágica, mas em cultivar virtudes específicas, como se fossem antídotos para cada estágio da jornada. Olha, esse resumo é crucial. Na aspiração, o antídoto é a humildade, ser um eterno aprendiz.
No sucesso é a generosidade e a sobriedade, para não se perder na própria grandeza. E no fracasso é a resiliência, aquela capacidade de levantar, aprender e seguir em frente, sem deixar que o ego transforme a dor em amargura. E com isso, fica a reflexão final. Em qualquer ponto da jornada em que cada um de nós esteja, aspirando no sucesso ou lidando com o fracasso, a batalha interna é constante. A verdadeira questão é: como o ego está se manifestando agora? E que pequena escolha pode ser feita hoje para fortalecer a humildade, focar no trabalho e abraçar a realidade, em vez de se render à ilusão?